Voltamos e já com a nossa rodada de entrevistas que termina amanhã. Hoje nós temos Ítalo Guedes do PSOL. Já vou dando bom dia, Ítalo. Bom dia, Daniel. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Lembrando que eu sou a voz do povo aqui. Você que está em casa me assistindo. 98866-5887. Se o Ítalo for o futuro prefeito de João Pessoa, o que é que ele quer? O que é que você quer que ele faça na sua rua, no seu bairro? Conta pra gente. É com vocês, meninos. Bom dia, Jaceline. Bom dia a você de casa. Ítalo Guedes do PSOL já está aqui comigo, candidato a partir de agora 15 minutos para principalmente debater propostas para João Pessoa. Primeiro vamos falar de saúde devido à situação da pandemia. Qual a sua proposta para essa área que já enfrenta problemas antes mesmo desse período difícil que a gente está enfrentando e vai sofrer ainda mais depois da pandemia devido à demanda que ficou retida aí nesse período? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Jaceline. Bom dia a todos e todas que nos assistem de casa. Eu queria iniciar, antes de tudo, a entrevista com o repúdio do PSOL à nomeação do novo reitor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Valdinei, que foi o menos votado no último processo eleitoral e, mais uma vez, o Ministério da Educação intervém na autonomia das universidades públicas e segue o seu projeto de desmonte. Valdinei representa o retrocesso na educação pública e nós estaremos na luta para que a autonomia universitária seja respeitada. Agora, Daniel, falando de saúde, é fundamental a gente procurar cada vez mais descentralizar os serviços, inclusive garantindo que os novos conjuntos habitacionais entregues pela Prefeitura, eles tenham os dispositivos de saúde como deveria ter, como tem que ser quando se entrega esse novo tipo de moradia popular. Mas, sobretudo, quando a gente fala de saúde aqui em João Pessoa, a gente tem que falar do Trauminha lá de Mangabeira. É fundamental, é um dispositivo super importante para o funcionamento da saúde aqui na nossa cidade. Então é preciso garantir que o Trauminha seja um hospital de ortopedia e traumatologia e que as outras especialidades possam ser encaminhadas para outras unidades de saúde, garantindo que esse serviço seja mais ágil e eficiente para a população. Mas antes de tudo, é preciso que haja uma reforma grande lá no Trauminha para que se tenha uma nova estrutura com condições de atender as pessoas, inclusive com condições de higiene. As pessoas chegam lá no Trauminha e têm uma péssima qualidade de atendimento por conta da estrutura e saem de lá com outros problemas por conta da péssima condição do hospital. Em relação às flexibilizações, como o senhor vai tratar, por exemplo, a volta das aulas presenciais na rede municipal de ensino? Olha, é preciso ter certeza de que ano letivo a gente recupera, as vidas perdidas não. Então é preciso ter uma priorização das vidas e da saúde pública. A gente está num cenário aqui em João Pessoa e eu passei por isso, da gente não saber de fato o que está acontecendo em relação à pandemia da Covid-19. Eu fui até uma UPA, porque era caso suspeito da Covid, fui atendido, mas não consegui realizar o teste. Então é preciso que haja uma testagem em massa na nossa cidade para que a gente possa rastrear o contágio dessa pandemia e saber de fato o que acontece. Mas não é possível pensar em retorno das aulas sob a pena de colocar a vida de tantas pessoas em risco. E tantas pessoas da periferia querem o retorno das aulas, sobretudo na educação pública, que a gente não pode admitir, mas isso pode impactar diretamente a vida das pessoas, a saúde e a continuidade do nosso projeto para João Pessoa. Candidato, ainda falando de pandemia, essa situação deve ter piorado em muito a questão da saúde mental. O senhor é psicólogo. Qual a proposta o senhor tem para essa questão que deve ser um problema enfrentado ainda mais a partir do ano que vem? Olha, a saúde mental é um problema muito sério que a gente tem que abarcar e que muitas vezes é escanteado pelas gestões. Os dispositivos de saúde mental aqui em João Pessoa, eles estão completamente abandonados. Então é preciso fortalecer os CAPs, fortalecer os consultórios na rua, fortalecer todos esses dispositivos específicos de saúde mental. Mas além disso, Daniel, é importante a gente reforçar, e eu enquanto psicólogo social, de que a saúde mental, ela perpassa muito mais do que os dispositivos de saúde. Ela diz respeito também sobre as nossas condições de vida. Se as pessoas conseguem ter uma vida saudável, uma condição de vida que ela consiga se desenvolver com plenitude, por consequência, a sua saúde mental também vai ser preservada. É preciso preservar, prevenir para evitar sérios problemas.
a condição de vida deve ter piorado muito para muita gente que está nos assistindo devido à crise econômica provocada pela pandemia. Muitos desempregados passaram a existir, esse número aumentou muito durante esse período. Qual a sua proposta para conseguir gerar empregos, estimular aquele pequeno negócio agora diante dessa crise? É preciso, antes de tudo, Daniel, a gente ter clareza do que acontece com os benefícios fiscais aqui em João Pessoa. A gente não tem transparência sobre esses benefícios que são concedidos e esses benefícios eles são geralmente garantidos para as grandes empresas, para os grandes negócios. A gente precisa inverter essa lógica, conceder os benefícios para os pequenos e médios empreendedores, porque são esses que geram mais empregos aqui em João Pessoa, além de incentivar o empreendedorismo, sobretudo através das cooperativas nos bairros, para que as pessoas possam se organizar, inclusive oferecendo serviços para a própria prefeitura, participando das licitações. Agora, também aqui em João Pessoa, a gente, para falar de emprego e renda, de geração de emprego, a gente tem que falar de turismo, a gente tem que falar de cultura, a gente tem que falar de diversos setores. Esses dois, especificamente, são setores muito ricos para a nossa cidade, capazes de gerar riqueza, de gerar renda, e que o investimento nesses setores traz um retorno. Então, é preciso a gente sentar com esses setores aqui de João Pessoa para garantir também esses benefícios, um incentivo, na certeza de que isso traz um retorno muito bom para a cidade. O atual prefeito Luciano Cartacho está deixando acordo com o Ministério Público para o próximo gestor nomear pelo menos 4.000 concursados. O senhor, caso eleito, vai cumprir esse acordo firmado? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, esses concursados da educação é fruto da falta de concurso e da falta de contratação dos últimos anos. Nós queremos contratar esses 4.000 e depois também, fazendo o cálculo da necessidade aqui de João Pessoa, continuar com essa política de concurso público. Nós temos 66% dos servidores da prefeitura com contratos temporários e isso vira um verdadeiro assédio moral nesse período eleitoral para que as pessoas possam ir à rua, fazer campanha, balançar a bandeira. Nós não aceitamos esse tipo de política. Queremos profissionais capacitados e com autonomia. Um bom profissional só consegue desenvolver o seu trabalho com autonomia para exercer, para criticar e para propor. Jaceline vai trazer uma pergunta agora, candidato. Pois é, a pergunta do povo, vamos ver na interação através das redes sociais o que foi que o nosso telespectador quer saber. O Rodrigo gostaria de saber qual a proposta para os deficientes físicos. Minha filha passou 3 anos para receber uma cadeira de rodas. Infelizmente, a acessibilidade também é um problema aqui em João Pessoa. Muita gente reclamando, inclusive na nova Epitácio Pessoa, se assim podemos chamar. O Ministério Público já interviu, querendo saber o porquê que não tem a acessibilidade devida para os deficientes. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual é a proposta que o senhor tem de acessibilidade para a nossa capital? Olá, Rodrigo. Muito obrigado pela pergunta. Para a acessibilidade é fundamental a gente reestruturar toda a cidade. Tem que haver uma requalificação dos territórios, desde as calçadas para os deficientes físicos, mas também passando pelos sinais sonoros, pelo transporte público acessível, pela formação dos profissionais da assistência, da saúde, do transporte, enfim, tem que haver uma requalificação em toda João Pessoa para que ela se torne de fato uma cidade inclusiva. A gente não tem uma cidade que é inclusiva, as pessoas elas têm dificuldade de se locomover. Nesse caso específico que você falou da cadeira de roda, é preciso que a gente faça um movimento inverso. Hoje, a gente tem políticas públicas que esperam que as pessoas venham até elas. É preciso a gente reforçar que as políticas de assistência, elas podem fazer essa busca e fazer o movimento inverso de ir até as pessoas, de ir mapeando quais são as necessidades para que elas possam ser supridas. Assim, a gente consegue resolver problemas como o seu de maneira mais eficiente e menos burocrática. Além de passar por uma requalificação dos territórios, não só na Epitácio Pessoa, na calçada que sempre é trocada lá na Epitácio Pessoa, mas sobretudo nas periferias, que não tem mínima condição de locomoção para as pessoas mais idosas com dificuldade, para cadeirantes, para deficientes visuais, enfim, é uma requalificação total da nossa estrutura enquanto cidade. E nos ônibus, por exemplo, tem como aumentar a acessibilidade, obrigar essas empresas que hoje fazem esse transporte, aumentar a acessibilidade, melhorar a qualidade desse serviço e diminuir a tarifa que está alta, candidato?
Sim, é possível totalmente. Nós temos a passagem de ônibus mais cara do Nordeste. E isso a gente não pode achar normal. A vida das pessoas tem que ser prioridade. As pessoas estão perdendo o direito à cidade, de andar pela cidade, porque nós temos a passagem de ônibus mais cara do Nordeste. Nós temos até bastante ônibus com acessibilidade, só que muitos deles com problema, ônibus velhos, sucateados, ou seja, eles têm na teoria, mas na prática não tem de fato. Por isso que a população sente isso na pele. Então é preciso rever esses contratos de licitação, fazer exigências quanto à acessibilidade, quanto à qualidade dos ônibus e garantir passe livre para estudantes e trabalhadores desempregados. Agora, isso a gente precisa repensar toda a logística de ônibus, porque nós temos várias comunidades que sequer o transporte público chega e um transporte público antiquado, com essa logística de que para integrar tem que ir até o centro agora e voltar, tem que priorizar o transporte entre os bairros. Ítalo, você foi o último candidato a entrar nessa disputa porque houve uma substituição na candidatura do PSOL. E Pablo Honorato, quando deixou essa disputa, disse estar decepcionado com a forma que se faz política, não só aqui na Paraíba, mas no país inteiro. Você está sentindo essa decepção na pele? Qual o cenário que você está encontrando nas ruas? Olha, o cenário nas ruas com as pessoas é muito positivo, é muito bom. A gente tem uma troca, a gente tem conversas, temos uma formação política de fato dia a dia. Mas não vou discordar do Pablo de que é difícil sim fazer política. Eu sigo muito animado porque acredito muito nesse projeto do PSOL, acredito muito naquilo que a gente vem construindo. Estou na rua todo dia, estou doido para continuar na rua fazendo política. Eu já faço política 365 dias por ano. A nossa conduta política é muito maior do que esse processo eleitoral. Mas não é fácil realmente disputar com as elites econômicas, com as elites políticas, as oligarquias que sempre governam João Pessoa e que querem trazer mais retrocesso para a nossa população. É uma luta difícil, nós temos bem menos recursos, mas temos com certeza muito mais disposição para estar com as pessoas e é isso que faz a diferença. No âmbito nacional, seu partido PSOL é uma das principais vozes de oposição do governo Jair Bolsonaro. Caso o senhor seja eleito prefeito de João Pessoa, vai existir diálogo com a presidência da República? Olha, nós queremos diálogo com todos e todas aqueles e aquelas que querem o melhor para a população. O que a gente não pode aceitar é cair nesse sensacionalismo eleitoral que alguns querem pregar, que alguns candidatos querem pregar, de que nós não podemos mais fazer as denúncias necessárias. O governo Bolsonaro representa um retrocesso imenso. Basta ver o que aconteceu hoje aqui na Universidade Federal da Paraíba e nós seguiremos denunciando todas as deformas desse governo, como a trabalhista que o Bolsonaro apoiou, mas a previdenciária, a reforma administrativa que eles querem passar. Nós seguiremos denunciando na certeza de que para gerir João Pessoa de maneira responsável e preocupada com as pessoas, a gente tem que prezar pela nossa autonomia. E a autonomia política é fundamental para a gente poder administrar bem a cidade. Candidato, o que é que inviabilizou uma união de partidos de esquerda aqui em João Pessoa? O pessoal está saindo sozinho mais uma vez, disputou várias eleições sozinho também, não conseguiu uma expressão muito grande nas votações. O que é que inviabilizou essa união aqui em João Pessoa? Olha, o pessoal ele preza sim pela unidade, a união ela é um horizonte. Inclusive em outras cidades como Belém, por exemplo, nós temos uma chapa muito forte encabeçada pelo PSOL, mas de uma aliança entre partidos da esquerda. Mas essa aliança ela tem que ser programática, ela não pode ser uma aliança forçada para um processo eleitoral, porque a política ela é muito maior do que isso. Nós temos diferenças sim com setores da esquerda que já governaram João Pessoa, fizemos duras críticas, por exemplo, ao que foi o processo de terceirização da saúde aqui. Nós viemos já denunciando isso de maneira muito veemente. Então não vamos abrir mão daquilo que a gente acredita ser o melhor projeto para as pessoas por conta de uma unidade que não é real. Essa unidade ela tem que ser programática, a eleição ela tem que ser um balanço do que foi o último ciclo político, senão a gente cai no mesmo erro de alguns partidos sem ideologia nenhum que ficam nessas alianças políticas para ter mais tempo de TV, para ter mais tempo de recurso. E esse tipo de toma lá da cá, de aliança, a gente se recusa a fazer. 1 minuto para as considerações finais. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a todos e todas que nos assistiram de casa. Eu peço a confiança do voto de vocês. É minha primeira eleição, eu sou um dos únicos candidatos que nunca passou pela
gestão municipal, faço parte de um partido íntegro, limpo, sem nenhum caso de corrupção e com uma longa história de luta em defesa da nossa população aqui em João Pessoa e no Brasil. Peço também o voto de vocês para a nossa chapa de vereadores e vereadoras. Temos 23 nomes, a chapa mais diversa aqui da cidade, peço a confiança. Então vem com a gente, conheça o nosso projeto, fala com a gente nas redes sociais, sugere, propõe, vamos construir junto. Esse projeto é coletivo. Vota Ítalo Guedes e Márcio Roberto, 50, vota PSOL. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pela sua participação. Jaceline, amanhã a gente conclui essa rodada com os 14 candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Receberemos Camilo Duarte, do PCO. Até amanhã. Um abraço para você, um abraço para Ítalo. Vou para um rápido intervalo e eu volto já.